Já comprou a sua viagem e agora está na dúvida de quais documentos você precisa para viajar? Então, quais são os documentos essenciais para você viajar? Dentro do Brasil, você precisa de documento com foto, que pode ser o seu RG, a sua carteira de motorista e até mesmo a sua identidade profissional. Só que, claro, elas precisam estar em bom estado. Sabe aquele RG que você guarda sempre no bolso da calça e senta em cima faz 15 anos? Provavelmente ele não vai passar. E outra coisa, menores de idade podem viajar dentro do Brasil apenas com a certidão de nascimento, que não tem foto, mas para menor de idade vale. Claro, para você que é maior de idade, não vale. Então lembra, dentro do Brasil, documento com foto. Para viajar para fora do Brasil, o ideal é você ter o passaporte. Por quê? Porque ele é um documento que vale em qualquer país. É o documento ideal para você sair do Brasil. Tá, mas eu não tenho passaporte ainda. Bom, sem passaporte, você pode viajar para os países aqui da América do Sul que têm acordo com o Brasil, que são parte do Mercosul e que aceitam que o brasileiro entre nesses países apenas com o RG. Mas aqui é só o RG que vale. Não vale a sua carteira de motorista nem a sua carteira profissional. E o RG tem que ser recente e em bom estado. E aqui um detalhe: para crianças não vale a certidão de nascimento para ir para esses países do Mercosul. Você precisa ter o RG. A criança precisa ter o RG também para viajar para esses destinos. Agora, uma coisa que você precisa prestar atenção. Se você está viajando para um país do Mercosul, para o qual você pode viajar apenas com o RG, mas para ir para lá você vai fazer escala em algum outro país que exige passaporte, daí você tem que ter passaporte para a viagem toda. Não é porque o seu voo passa por um país que exige passaporte, mas o seu destino final é o Mercosul, que você pode viajar só com RG. Vou te dar um exemplo, tá? Digamos que você esteja indo para Colômbia, para Cartagena e San Andrés. É muito comum as pessoas irem para a Colômbia voando com a Copa Airlines, que é uma companhia que faz escala na cidade do Panamá. Bom, para ir para o Panamá você precisa ter passaporte, mas para ir para a Colômbia você pode ir só com RG. Só que nesse caso, utilizando um voo da Copa, você vai ter que ter passaporte. Agora, digamos que você está indo para a Colômbia, voando com a TAM, que faz um voo Guarulhos-Bogotá, direto, sem passar por outro país. Daí sim, daí você pode viajar com o seu RG. Beleza? E aí, aonde é que eu faço o meu passaporte? Bom, você entra no site da Polícia Federal, pf.gov.br, e lá você vai na aba Requerer Passaporte. Ali você preenche o formulário, no final vai gerar uma guia de pagamento. Atualmente, o passaporte brasileiro custa cerca de R$ 250. Depois que você pagou essa guia, aí você entra lá no site de novo e marca um dia para ir até uma sede da Polícia Federal, onde eles vão confeccionar o documento. Normalmente fica pronto em 7 dias úteis. O passaporte brasileiro atualmente vale por 10 anos. Dentro do Brasil, a criança pode viajar com apenas um dos pais e não precisa de nenhum tipo de autorização para isso. Agora, ela não pode viajar desacompanhada. Para isso, sim, precisa de autorização. Aí, como é que você faz? Você baixa um modelinho no site da Polícia Federal também, aquele mesmo site onde você faz o passaporte. Você baixa lá um modelinho e ali os pais precisam autorizar alguma pessoa responsável que vai viajar com a criança. Por exemplo, se a criança vai com um avô, se vai com um tio, se vai com um amigo, se vai com o professor da escola, precisa estar autorizado, reconhece essa autorização em cartório e daí a criança leva junto na viagem. Já para viagens internacionais, é preciso de autorização sim. Atualmente, quando você vai fazer o passaporte de um menor de idade,
Já na Polícia Federal, eles te pedem se você já quer deixar essa autorização expressa no passaporte. Então, você já pode deixar a criança autorizada a viajar apenas com um dos pais, ou dizer que ela não pode viajar sozinha, ou que ela não pode viajar apenas com um dos pais, que ela precisa de autorização. Se o seu filho, né, se a criança que está indo viajar, não tem essa autorização expressa no passaporte, aí também você precisa imprimir uma autorização para viagem de menor desacompanhado para o exterior no site da Polícia Federal. Preenche, autentica em cartório. Quando a viagem é internacional, é importante que a criança viaje com 3 vias dessa autorização. Uma deve sempre permanecer com ela e as outras podem ser requeridas pela Polícia Federal e até mesmo pela companhia aérea. Alguns países exigem que os brasileiros tenham vacina contra a febre amarela, mas não basta fazer a vacina no posto de saúde. Você precisa procurar a Anvisa para fazer a carteirinha internacional de vacinação. Algumas companhias aéreas podem barrar você no próprio check-in se não tiver a carteirinha internacional de vacinação. Se por algum motivo de saúde você não puder tomar a vacina contra a febre amarela, você precisa de um atestado médico. O modelinho desse atestado você pode tirar no próprio site da Anvisa. Pessoal, por último, mas claro, não menos importante, vamos falar de visto. Para alguns países do mundo, o brasileiro precisa pedir um visto. O que é um visto? É uma permissão prévia de entrada, que você solicita antes da viagem. Aí, quando você chega na imigração do país, você já está autorizado a entrar nesse país. Como é que eu vou saber se o país para o qual eu estou viajando precisa de visto? A lista mais confiável está no site do Itamaraty. Ali tem uma lista com todos os países e do lado diz se precisa ou não precisa de visto. Se o brasileiro, né, precisa ou não precisa de visto para entrar lá. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link dessa lista. Daí você pode clicar lá e saber se o país que você está viajando vai exigir ou não o visto. Seguro viagem também é um item muito importante. Ele não é um documento, mas alguns países exigem que brasileiros tenham o seguro viagem emitido. A gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre esse item da viagem e destrinchando tudo que você precisa saber sobre ele. Assiste lá e sempre viaja com seguro viagem. Os seus documentos de viagem são o primeiro passo para sua viagem dar certo. Então, se você está pensando nas suas férias, já dá uma olhada nos teus documentos para ver se eles estão na validade. Ou então, compra o teu pacote com um certo prazo para que você tenha tempo de organizar toda essa documentação. Gente, muito obrigada por assistir. Se você tem alguma outra dúvida sobre documentos de viagem, escreve aqui pra gente nos comentários e deixa o seu like pra gente saber que você gostou desse conteúdo. Obrigada, até a próxima! Tá achando que vai chegar lá no guichê e o tiozinho vai te deixar embarcar porque tu tá com a passagem com a mala cheia de look blogueirinha? Vai não. É, o tio não deixa. Não dá pra botar um Photoshop? Vamos fazer um óculos? Uma montagem. Eu já tá. sei a boca. Érica, tu tá me desconcentrando. Deixa eu te arrumar também, só pra ser recíproco. Tá. Vai. Então, tenha cuidado. Ah, tô brincando, sabe o que Primeiramente, gostaria de pedir licença para chegar na casa e humildemente demonstrar esse talento latente. Eu quero dizer que latente não é o tom da minha voz, mas sim o poder que nela se constrói. Lei Maria da Penha, eu reverencio, mas já não tá mais servindo. O Islã começou aí em 2013 aqui no Distrito Federal, o Islã DF, uma batalha de poesia. A primeira vez que eu participei de um Islã, eu fiquei muito nervosa, porque eu ainda não sabia como apresentar, declamar, e quando eu fui para a semifinal eu fiquei surpresa, porque eu tinha escrito a poesia na hora e declamado ela na hora e deu certo. Então que exista uma lei que deixa de proteger esses insanos e passar de fato a proteger a mulher. Conheci o Islã, onde foi o acolhimento que eu necessitava na arte, na poesia. A diferença, né, entre a batalha de poesia para a batalha de MCs
E a batalha de MCs os MCs improvisam ali na hora. Agora a batalha de poesia não, é algo que o poeta já traz, né? Aqui ele já vai escrever, já vai trazer de casa uma criação que já vai estar pronta e ele vai expressar ali na hora. Não se ligando que a minha posição é mais que corpo, é identidade. Correr pra onde? Pra se esconder? Porque esse papel não tá conseguindo nos proteger. Hoje eu me enxergo como protagonista nessa cena, nesse cenário. As mulheres não são bem-vindas nos espaços. Geralmente elas são bem-vindas como forma de pegação, talvez, de namoro, de relacionamento, e sempre como coadjuvantes da cena. O que eu digo que era uma poeta de gaveta, que eu escrevia e guardava, e eu achava que eu nunca ia ter a chance de passar em frente. E o slam foi onde eu consegui ver que sim, eu tinha uma oportunidade, eu tinha um espaço e eu tinha pessoas que poderiam se identificar com a minha poesia. Mesmo elas tendo o potencial para ser protagonistas, os homens, de certo modo, colocam as mulheres como coadjuvantes. E quando você começa a se instaurar na cena, você começa a ver que as coisas podem ser diferentes, né? Oi, crianças! Hoje nós vamos conhecer alguns brinquedos e brincadeiras tradicionais do nosso país que fazem parte do nosso folclore, da nossa cultura. Elas são passadas de geração para geração, de pais para filhos. Vamos conhecer algumas desses brinquedos e dessas brincadeiras então? Com qual você já brincou? Qual você mais gosta, hein? Vou dizer o nome de algumas. Veja se você conhece. A dedonha ou stop, que fala uma letrinha e preenche uma tabela, né, com um nome, um animal que começa com aquela letra. Amarelinha. Batata quente. Bilboquê. Bolinha de gude. Brincadeiras de mão ou bate-palmas, como a doleta, Dom Frederico, Babalu. Brincadeiras de roda como ciranda, cirandinha, caranguejo, peixe-é, cabo de guerra, cabra cega, cama de gato, é o elástico nas mãos, carrinho de rolimã, catavento, 5 Marias, corda, dobradura, elástico, esconde-esconde ou também pique-esconde, escravos de Jó, gato Mia, ioiô, jogo da forca, jogo da velha, passanel, peteca, pega-pega, peão, pipa, pula-sela e queimada. Ah, tem também telefone sem fio. E aí, com qual dessas você já brincou, hein? Espero que você tenha gostado de conhecer alguns brinquedos e brincadeiras tradicionais do nosso país que fazem parte do nosso folclore. Brinque bastante com sua família e amigos, tá bom? Beijinhos para vocês e até a próxima! Esse rádio que nós fazemos e ouvimos hoje só é possível graças a um recurso que sempre existiu na natureza e que apenas não havia sido descoberto ainda. Esse recurso é o radiofrequência, uma espécie de fio invisível que transporta códigos de som da antena até o nosso rádio. Alemanha, 1887. O cientista Henri Rex conseguiu provar que as ondas do rádio existiam, mas foi o italiano Guglielmo Marconi que deu impulso a essa descoberta, criando o telégrafo sem fio e conseguindo fazer com que uma mensagem cruzasse o Oceano Atlântico através das ondas do rádio.
Mas o rádio só ganhou vida mesmo em 1920, quando o engenheiro americano montou na garagem de sua casa um transmissor. 2 anos depois, a novidade chegava ao Brasil. A primeira transmissão, ainda experimental, aconteceu no Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos de independência, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. E o curioso é que o rádio, onde os debates e opiniões diferentes fazem muito sucesso, começou justamente com uma grande polêmica. Até hoje existe uma disputa pelo título de primeira emissora a entrar no ar no Brasil. A disputa é entre a Rádio Clube de Pernambuco e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio MEC. A Rádio Sociedade foi fundada por Edgar Roquete Pinto e um grupo de amigos no dia 20 de abril de 1923. Mas muitos pernambucanos garantem que saíram na frente. Documentos da Rádio Clube de Pernambuco apontam como data da primeira transmissão o dia 6 de abril de 1919. Naquela época, o rádio não era comercial. O governo autorizava a transmissão pelo rádio para clubes e sociedades, que sobreviviam com a ajuda de ouvintes através do pagamento de mensalidades. Agora só tinha receptor em casa quem podia pagar caro. Afinal, eles eram importados dos Estados Unidos ou da Europa. A programação refletia o gosto desses poucos ouvintes, no caso a elite da época. As principais atrações eram conferências e óperas. Além disso, desde o início, esse era o meio de comunicação onde a educação adquiriu espaço. A capacidade de alcançar longas distâncias sempre foi uma vantagem para o rádio exercer o seu papel educativo, como sonhava Roquete Pinto. O rádio cresceu em força e audiência, e a partir da década de 30 os aparelhos receptores passaram a ser fabricados no Brasil. Logo, os comerciantes perceberam a importância de investir em publicidades. O governo tinha autorizado a divulgação de comerciais e começou a distribuir concessões de canais para particulares, fazendo surgir o comercial. O presidente Getúlio Vargas promoveu essa mudança e percebeu a importância que o rádio teria também para difundir as propostas do seu governo. Depois de conhecer a história desse nosso companheiro de todos os dias, o rádio, vale parar um pouco para pensar por que o rádio conseguiu conquistar uma verdadeira legião de admiradores. Na verdade, esse é um meio de comunicação riquíssimo em possibilidades, principalmente por usar e abusar de 2 características fortes no ser humano: a imaginação e a emoção. A música, a locução, os efeitos sonoros são capazes de criar imagens para cada um dos ouvintes. Não é à toa que nos emocionamos, nos divertimos, nos indignamos e, por fim, nos envolvemos com o dia a dia do rádio.